Olá, amigos! Existem situações na nossa vida que só requerem duas possibilidades. Por exemplo, uma porta ela pode estar aberta ou fechada, uma luz acesa ou apagada, o seu celular ligado ou desligado. Essas situações inspirou a criação de um novo sistema de numeração. Esse sistema vem mudando as nossas relações com o mundo a cada dia. Enquanto roda a vinheta, vai lá, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e logo logo nós vamos falar do sistema de numeração binário, ok? Bem, eu sou o professor Marcelo Costa e estamos aqui no canal Simplificando a Matemática, onde a simplicidade é a chave do sucesso. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre sistema de numeração binário. Bom, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, já que nós começamos a falar sobre sistemas de numeração, e nós vimos que o sistema de numeração ele é criado com a escolha de símbolos. Eu escolho símbolos, determino algumas regras e com isso eu consigo representar os números. Lembram? Os números eram abstratos, não dependiam da escrita, era a quantidade em si. E a maneira de representá-los seriam os numerais. E aí aqui, na série de estudos que nós já tivemos, nós já falamos sobre o numeral romano e o numeral indo-arábico, ok? O numeral romano usando 7 letrinhas e o numeral indo-arábico usando 10 símbolos, do 1 ao 0. Por que eu coloquei o 0 no final? Porque o 0, ele foi, como nós já vimos anteriormente, ele foi descoberto bem depois, porque ele não representava quantidade alguma, ou seja, os indianos e os árabes conseguiram representar uma quantidade onde não havia quantidade. Legal isso, né? Bom, isso fez com que, e esse pensamento, entre essas possibilidades que nós falamos, fez com que Leibniz, um matemático, formulasse o seguinte pensamento: é verdade que se os grandes vazios e a imperfeição plena pertencem ao zero, então o Espírito de Deus e a sua luz pertencem ao Todo-Poderoso Um. O sistema binário ele veio simplificar o sistema indo-arábico, que usavam 10 algarismos, pois nesse caso nós vamos usar apenas 2 algarismos para representar qualquer quantidade, apenas o 0 e o 1. É exatamente isso, nós vamos representar qualquer quantidade apenas com esses 2 símbolos. Por isso, esse sistema é chamado sistema digital, 2 dígitos, e também é usado na linguagem de computador. A linguagem que o seu computador entende, ou linguagem de máquina, é essa linguagem do sistema binário. Vamos lá, se nós pararmos para pensar que um computador ele é feito de circuitos, e esses circuitos são correntes elétricas que passam nos seus componentes, eu posso ter um componente com corrente elétrica naquele momento, e eu posso ter componente que não esteja passando corrente elétrica naquele momento. Por isso, as duas possibilidades que nós falamos no início do vídeo, né? Bom, então foi adotado que quando tem corrente elétrica, adota-se o 1, e quando não tem corrente elétrica, adota-se o 0. É claro que aqui eu não vou me aprofundar no estudo do sistema binário, pois isso já fica mais para quem está interessado em trabalhar com a parte de hardware, com a parte de software de computador. Bom, aqui nós apenas vamos apresentar o sistema binário de uma forma simples, fazendo a sua correspondência com o sistema indo-arábico, que é o que nós usamos atualmente. Temos a transformação de uma quantidade escrita no sistema binário para o sistema decimal, ou o nosso famoso indo-arábico, como nós já estudamos. Vamos relembrar como era o funcionamento desse sistema decimal. Bom, nós temos aqui o número 235. Vamos lembrar?
nós temos aqui as ordens contadas da direita para a esquerda. Então eu tenho a primeira ordem, que é a unidade, eu tenho a segunda ordem, que é a dezena, e a terceira ordem, a centena, formando aqui apenas uma classe, a classe simples, ok? Bom, esses nomezinhos, unidade, dezena, centena, como nós já vimos, faz-nos pensar que a dezena, por que o nome dezena? Porque ele é 10 vezes maior do que a unidade. Assim, a centena é 10 vezes maior do que a dezena. E nós vimos que esse número ele pode ser escrito daquela forma como eu falei no vídeo passado. Qualquer dúvida, voltem lá e assistam o vídeo sobre sistema de numeração indo-arábico. Mas, relembrando, nós vimos que poderíamos escrever esse número como sendo a soma dos valores relativos. Então, nós teríamos aqui 200 mais 30 mais 5. Lembram? O 200 era 2 vezes 10 elevado a 2. O 30 era 3 vezes 10 elevado a 1. E o 5 era 5 vezes 10 elevado a 0. E lá no vídeo passado nós falamos também que esse sistema era chamado de sistema decimal ou de base 10, porque aqui eu poderia escrever qualquer numeral como uma potência de base 10, ok? Assim, serve para qualquer sistema de numeração. O que nós vamos falar agora é como se escrever um número que está na base 2 para a base 10. E nós vamos usar essa mesma linha de raciocínio. Só que, ao invés de base 10, como aparece aqui, potências de base 10, nós vamos escrever o número como potências de base 2. Olha só. Vamos considerar agora uma quantidade, um número, escrito dessa forma. 111011011. Que número seria esse? É uma quantidade que está representada usando apenas os símbolos 0 e 1. Agora, que número seria esse? Bom, fazendo uma analogia com o sistema decimal, lá eu botei o exemplo 235, não é isso? Que era 2 vezes 10 elevado a 2. Na potência de 10 que aparece lá, a maior potência era o 2, era 10 elevado a 2. E nós tínhamos 3 posições, dezena, unidade, dezena e centena, ok? Aqui nós temos quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, o meu maior expoente vai ser 7. A única diferença é que lá a base era 10 da potência. Aqui a base vai ser 2. Vamos lá? Então aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado, se eu tenho 3, 6, 8, elevado a 7. Certo? Mais 1, esse 1 aqui, desse algarismo, vezes 2 elevado a 6. Mais esse terceiro 1 aqui, vezes 2 elevado a 5. Mais 0, vezes 2 elevado a 4. Mais 1, vezes 2 elevado a 3. Mais 0, vezes 2 elevado ao quadrado. Continua aqui. Mais 1, vezes 2 elevado a 1. Mais 1, vezes 2 elevado a 0. Tá ok? Bom, então nós teremos aqui 2 elevado a 7 vai dar 128. Como eu falei, potência nós vamos ver mais tarde. 128. Então eu tenho 128 vezes 1, 128. Mais 2 elevado a 6 dá 64. 64 vezes 1, 64. 2 elevado a 5 dá 32. 32 vezes 1, 32. 0 vezes 2 elevado a 4, cortou. Porque 0 vezes qualquer número é sempre 0. 1 vezes 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo é 8.
8. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 2 elevado a 1, que é 2, e aqui vai dar 1. Se eu somar isso tudo, vai me dar em decimal a quantidade que representava esse número. Vamos lá, vamos somar? 128 mais 64 mais 32. Aqui, ó, 8 mais 2 dá 10, mais 1, 11. Vamos somar com 11 direto. Então eu tenho 8 mais 2 dá 10, 10 mais 4, 14, 14 mais 1, 15, vai 1. Bom, eu tenho aqui 6 mais 2 dá 8, mais 2 dá 10, mais 3 dá 13, vai 1, 235. Ou seja, escrever 235, escrever 235 em decimal, que é a numeração que a gente conhece, e escrever 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, é a mesma coisa. Notem que vocês podem achar esse sistema aqui um pouquinho mais complexo, mas ele não é, ele simplifica, por isso é a linguagem usada para máquinas, né? Porque aqui eu posso representar energia passando, energia não passando, e por aí vai. Bom, gente, ficou um pouquinho complexo, eu sei disso. Mas vamos pensar de uma outra forma. Para fazer a transformação desse número binário para decimal, eu posso usar uma maneira bem mais simples. Afinal, esse é o propósito do nosso canal, simplificar, não é isso? Vamos lembrar da continha de 2, só isso. Então olha aqui, vamos lembrar, sempre começar com 1. 1 vezes 2 dá 2. Vou botar aqui embaixo assim. 1. 1 vezes 2. 2. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2. 8. 8 vezes 2. 16. 16 vezes 2. 32. 32 vezes 2. 64. 64 vezes 2. 128. E aí, ó, eu só vou usar os numerozinhos onde tiver o 1. Onde tiver o 0, eu não preciso. Então aqui, ó, 128. O 1 está no 64. O 1 está no 32. O 1 está no 8. Está no 2 e está no 1. Somando isso tudo vai dar o nosso 235. Bem fácil, né, agora, né? Então, por exemplo, vou botar um outro exemplo. Que número seria 101? 1. 101. Não. 1010. Que número seria esse? É? Vamos lá? 1zinho, 1 vezes 2. 2, 2 vezes 2. 4, 4 vezes 2, 8. Onde eu tenho 1? Só no 8 e no 2. 8 mais 2, 10. Esse número, 1010, em binário, significa o nosso 10 no decimal. Simples, né? E agora vocês podem brincar. Por exemplo, o que seria o nosso número 100? Lembrem que nós estamos no binário. No binário, eu não posso falar 100. Esse número não é 100, porque a palavra 100 significa que eu tenho aqui uma centena. Então eu estou usando base decimal. Aqui, por ser binário, vamos lá, voltou. Por ser binário, eu não posso falar 100. Aqui é 100. Muitos expressam assim, ó, na base 2, para não poder confundir. Então eu tenho aqui 100. Que número seria esse no nosso decimal? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Onde tem 1 é só o 4. Então isso aqui
é o nosso próprio 4, ok? Então a transformação do binário para o decimal é facinho, ok? Pega a numeração em binário, coloca a continha a tabuada de 2, né? 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, assim vai embora, e só pega aqueles que tá com 1 embaixo. Bem fácil, simplificou, né? Agora vamos ver o contrário. Como é que eu passo do sistema decimal para o sistema binário? Para passar o número do sistema decimal para o binário, vamos olhar para o 235 novamente, né? Como nós vimos, eu tenho aqui ó, o garimpo das unidades é o 5, da dezena é o 3 e da centena é o 2. Então, esse número tem 235 unidades, né? Muito bem. Quantas centenas tem esse número? Só 2. Quantas dezenas? 23. Como é que eu posso olhar isso de uma outra forma? Olha lá. Se eu pegar o 235 e dividir por 10, por que eu estou dividindo por 10? Porque nós vimos que a centena é 10 vezes maior do que a dezena. Então, quando eu divido por 10, eu pergunto o seguinte: eu tenho 235 unidades. Quantas dezenas tenho dentro desse número? Quantos grupos de 10 existem dentro dessas 235 unidades? Então, quando eu divido por 10, vai dar 23. 23 vezes 10, 230. Sobra 5. Ou seja, o que representa essa conta? 235 unidades, na verdade, são 23 dezenas e sobram 5 unidades. Ah, quantas centenas tem dentro das 23 dezenas? Aí eu vou dividir por 10 de novo. Por quê? Porque a centena é 10 vezes maior do que a dezena. Então vamos lá, quando eu pego 23 e divido por 10, dá 2. 2 vezes 10, 20, sobram 3. Ou seja, em 235 unidades eu tenho 23 dezenas e sobra 5 unidades. Ou eu tenho, em 23 dezenas eu tenho 2 centenas e sobram 3 dezenas. Se eu perguntasse quantas unidades de milhar tem em 2 centenas, eu dividiria por 10 de novo. Não dá. 2 dividido por 10 não dá, então sobraria 2. Ok? Olha, então significa que esse número eu tenho 2 centenas, quer dizer, 2 centenas, 3 dezenas. Ó, aqui eu estava em unidade, aqui eu estou em dezena e aqui eu estou em centena. Então eu tenho 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. Ok? Legal. Bom, esse número eu posso ler lendo só os restos dessa fórmula, 235. Eu vou usar o mesmo princípio para transformar esse 235 em número binário. Olha só, se é número binário, nós vimos que ele é de base 2. Então eu vou pegar o 235 e vou dividir por 2. Por quê? Porque no sistema binário posicional, uma ordem ele é 2 vezes maior do que a ordem anterior. Né? Como nós vimos aqui, ó. Essa ordem aqui, essa posição, é 2 vezes maior do que essa aqui. Por isso que lá na transformação nós fizemos 1 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, sempre multiplicando por 2. Então aqui, 235. Quanto vale a metade de 235? Vai dar 117, não é isso? 117? 117 vezes 2
7 vezes 2 dá 14, vai 1, 2 com 1, 3 e 2. Sobra 1. Dividindo por 2 de novo. Nós vamos dividir até chegar em zero, como nós fizemos. Metade de 117 vai dar metade de 100, 50, 58. E sobra 1. Metade de 58 vai dar 29. Sobra 1. Metade de 29 vai dar 14. Sobra 1. Metade de 14 vai dar 7. Sobra 1. Vou continuar aqui, tá? Metade de 7 vai dar 3, sobra 1. Metade de 3 vai dar 1, sobra 1. Metade de 1 não dá, continua sobrando 1. Bom, então aqui eu terei. Aqui deu 0, né? Aqui também deu 0. Então eu terei o seguinte: quando eu leio os restos nesse sentido, esse número vai ser 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tá aqui. O número 235 escrito desta forma, em binário. Só ir dividido por 2 até chegar em 0. E depois eu pego todos os restos e leio de baixo para cima. Ficou fácil, né? Vamos ver se é verdade? Lembra como é que eu escrevi esse número? Aqui, vou passando de binário para decimal. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se eu pegar aqui o 128, somar com 64, somar com 32, somar com 8, com 2 e com 1, vai dar o 235. Vamos fazer um exemplo para poder ficar um pouquinho mais fácil isso aqui, que eu achei meio complicado também. Vamos lá. Vamos pegar um número menor. Vamos pegar um número, sei lá, número 16. Não. Um número que não tenha. Vou pegar o número 24. Como é que eu escrevo esse 24 usando apenas 0 e 1? Vamos pegar o 24 e vamos dividir por 2. 24 por 2 dá 12. Sobra 0. 12 por 2 dá 6. Sobra 0. 6 por 2 dá 3. Sobra 0. 3 por 2 dá 1. Sobra 1. 1 por 2 dá 0. Sobra 1. Pegando os restos e lendo dessa forma, eu teria aqui 1, 0, 0, 0. Ok? O número 24 em decimal corresponde a 11000 em binário. Fazendo ao contrário, se eu quiser saber o 1000 em binário passar para decimal, é só lembrar, né? 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Onde tem 1? Só no 16 e só no 8. Se eu somar aqui, ó, 8 mais 16 vai dar 4, vai 1, 24. Certinho. Ok? Passando de binário para decimal e de decimal para binário. Bom, gente, hoje foi só para a gente falar um pouquinho sobre o sistema de numeração binário, né? Vimos que ele é importantíssimo, porque é um sistema usado hoje pelas máquinas, pelos computadores, etc., que vem mudando a nossa vida. A gente representa qualquer quantidade usando zeros e uns, mais nada. E vimos só a transformação de decimal para binário. Lembre, decimal para binário, só ir dividindo por 2 e pego os restos de baixo para cima. E quando eu passo de binário para decimal, é só fazer aquela continha de 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É só pegar os que tem um 1 e somar.
Assim a gente faz a transformação de um sistema para o outro, ok? Então dá um likezinho, compartilhe com os amigos e lembre-se, se você quer ser um vencedor, se você quer ter sucesso na matemática e na vida, simplifique, pois quem simplifica, simples fica. Até a próxima.